Gisele, a Gisele tinha me compartilhado antes e eu coloquei aqui pra gente mencionar, né, falar sobre no roteiro, sobre o mês da conscientização da esclerose. Eu tenho que admitir que, assim, Gisele, eu não fazia ideia antes, tá? Eu não tinha ideia. Em parte, eu fico feliz de poder, assim, antes, quase no finalzinho do mês aqui, poder trazer essa conversa pra cá, pro podcast. Mas se você poderia compartilhar um pouquinho da importância de como você vê o mês da conscientização. Bom, como eu coloco sempre, eu vou sempre contra a maré, né? Porque todo mundo tá fazendo propaganda, só que propaganda para quem já tem a doença. Eu falei pra eles, eu não quero falar com quem já tem a doença, eu quero falar com quem não tem, com quem não sabe o que é. Porque assim, é uma doença rara, a gente não enche nem um estádio de futebol. Você carioca, não enche nem o Maracanã, você tem uma ideia. São 40, vamos dizer que hoje aqui no Brasil, tá? No Brasil são 40 mil pessoas só. É o raro do raro. Sim. Lá nos Estados Unidos eram mais de 1 milhão, na Europa também. Aqui no Brasil é muito raro. Então, assim, não enche o estádio de futebol. Então, assim, se eu for falar só com quem tem, não vai adiantar nada. É uma doença autoimune, né? Degenerativa e progressiva. Ela vai progredindo. Como eu te falei, eu comecei minha vida, eu não lembro a minha vida sem. Eu fiz tudo com essa doença. Eu trabalhei de modelo, eu fiz faculdade, eu fui viajar, eu morei fora. Essa doença não me parou, porque eu não deixei. Porque o que eu vejo muito as pessoas recém-diagnosticadas, isso acontece com várias doenças. Elas vivem em função da doença. Só pensa nisso. Daí piora. Então, assim, elas querem empatia, elas querem que as pessoas entendam que hoje ela não está bem no trabalho. Mas, assim, é o que eu te digo, vai dos dois lados. Vai saber se comunicar, saber se expressar. Então, assim, tem vários níveis. Tem, por exemplo, eu hoje em dia estou no andador. E era uma pessoa que corria 10 quilômetros todo dia. Tem gente que é mais forte e vai para cadeira de rodas. A predominância é em mulheres do que em homens. Homens o número é menor. Caucasianos tem mais do que pessoas negras. Antigamente dizia que não tinha, mas tem sim. Pessoas negras têm sim. E assim, a gente tem tudo aqui para não ter. A gente está debaixo do trópico do Equador. Então, teoricamente, a falta de vitamina D, que é uma das hipóteses, é uma doença que não tem cura. A gente só tem tratamento. As sequelas são irreversíveis, que nem eu estou no andador, o que eu posso fazer é fazer exercício, é irreversível. E é isso, não tem muito o que debater. Existe uma falta de uma voz forte aqui no Brasil para falar sobre isso. Isso, assim, eu sinto muito. A Cláudia Rodrigues, a atriz, a comediante, que você deve conhecer, Sim. a Cláudia tem, Sim. mas a Cláudia é muito controversa nos tratamentos dela. Então, assim, ela poderia ter sido uma voz, mas, infelizmente, ela se perdeu. Eu acho, assim, é uma pena. Eu desejo tudo de bom para ela. É uma doença que é traiçoeira. Quando você acha que você está bem, você não está. Mas não é transmissível. Então, assim, não é porque eu tenho que a pessoa vai pegar. Não tem isso. Não tem essa história da Anitta que falou que tinha doença do beijo e por isso que ela ia ter esclerose múltipla. Não tem nada disso. Não existe. Não se sabe a causa e não tem cura. É basicamente isso. Agosto é o mês da conscientização, para que as pessoas entendam o que é a doença. E é basicamente isso, assim. Cada país tem um mês diferente. Nos Estados Unidos é em março, aqui em agosto, por motivos diferentes. Porque aqui a gente tem uma associação de esclerose múltipla e ela criou esse mês. Lá nos Estados Unidos eles têm uma outra associação. E, assim, eu queria que um dia a associação aqui no Brasil tivesse essa força que tem lá. E que as pessoas entendessem que essa doença, assim, não é todo mundo que tem que vai para cadeira de rodas, né? Todo mundo que tem que vai ficar... virar uma pessoa com deficiência. Vai de caso a caso. Mas é praticamente isso. De forma geral, acho que as pessoas nem exatamente entendem, né? E por isso que eu acho que o importante é a conscientização, né? Porque por tudo que você falou, ainda nem se sabe também, imagino, né?
a causa, até porque você trouxe até um número assim que eu acho até bem curioso. Os Estados Unidos, 1 milhão, e aqui no Mais Brasil, 40 mil, assim. Apesar de, claro, a nossa população é menor, mas proporcionalmente o número é bem diferente, né, José? nossa população não é tão menor, não, viu? É, não é tão menor. Então, Com eles lá, a gente tá aqui, ó. e Tá o, pau a pau, viu? e o número de, digamos assim, de quem tem de pessoas com esclerose é muito maior lá. Existe alguma Muito maior. explicação, assim, uma causa, um efeito para isso? Os países que têm mais, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, são os países que mais têm. Curioso, assim, é difícil até de só um médico poderia exatamente E assim, dizer. tá se fazendo muito estudo, mas ninguém. Como você não sabe o que é, você não tem como achar uma cura. Como é que vai achar uma cura de um negócio que não sabe o que é? Então, assim, não sabe o que é. Então, assim, os tratamentos são para evitar que você tenha sequelas e conscientizar as pessoas que isso não é. Você não pega isso assim. E que você não vai virar uma pessoa na cadeira de rodas do dia para noite. Não é assim que acontece.